Está no ar pela TV Câmara de Tupã o programa Mão na Roda, um programa do Rotary Clube de Tupã que visa levar até você informações em relação às diversas profissões e a tudo aquilo que acontece na nossa cidade e que venha a beneficiar a comunidade como um todo. Esse é o trabalho do Rotary Clube, essa é a preocupação do Rotary Clube, que a sociedade seja cuidada, que a sociedade seja beneficiada com o seu trabalho e com o trabalho de outros que nós apoiamos também. Eu creio que ali por 1984, 85 aproximadamente, eu lecionava numa escola na cidade de Caçapava chamada Escola Francisca Sales Damasco. Eu lecionei muitos anos lá, foi um período muito bom da minha vida. Eu lecionei História e Geografia nessa escola, como eu disse, por muitos anos. E, constantemente, a direção da escola exigia que os professores participassem de seminários, participassem de cursos. Naquele tempo não chamava reciclagem, mas era exatamente para isso, para a gente se reciclar, para melhorar o conhecimento, para que os nossos alunos fossem igualmente beneficiados. Apenas a título de curiosidade, cada professor tinha por obrigação ler um livro por semana que era indicado pela direção da escola para, em seguida, discutir com os alunos o conteúdo daquele livro. Então isso fazia com que os professores crescessem profissionalmente e os alunos também. E eu fui participar de um seminário voltado para criança e adolescente. Eu, claro, jamais iria imaginar que um dia eu seria presidente de um Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, como o sou hoje aqui, ou melhor, eu estou, né? Que é um cargo de apenas 2 anos, como eu estou aqui na cidade de Tupã. Porém, fui a esse seminário e um dos palestrantes, ele foi muito feliz nas suas declarações e ele disse assim: se nós não começarmos a cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes agora, hoje, nós não teremos uma juventude no futuro e a degradação moral será muito grande. Veja, e isso em 1985 aproximadamente. Quantos anos já se passaram? E a preocupação, ela continua sendo a mesma. Nós temos que olhar atentamente para as nossas crianças, temos que olhar atentamente para os nossos adolescentes. Eu tenho visto, inclusive, junto ao CMDCA, situações extremamente desagradáveis, situações preocupantes de meninos e meninas na tenra idade já se viciando em drogas, em bebida e outras coisas terríveis. Então, essa preocupação é constante, não é só lá de 1985. É hoje, em 2018, nós temos uma preocupação, acredito, ainda maior. Porque os meios de comunicação levam rapidamente as informações boas e ruins para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Eu tenho visto meninos e meninas de 3, 4 anos com celular na mão, com tablet na mão, com acesso à internet. Que tipo de informação essas crianças estão recebendo? Que tipo de informação esses adolescentes estão recebendo? Então nós temos que ficar realmente atentos nesses dias para os cuidados. E existe ainda a questão daqueles que estão em situação de vulnerabilidade, daqueles que estão em situação de uma situação que precisa de cuidados especiais. E aqui na nossa cidade nós temos entidades realmente preocupadas e trabalhando com seriedade, com carinho, com amor para cuidar de todas as crianças, independente do seu credo religioso, independente da sua posição socioeconômica e cultural. E dentre essas entidades, eu quero destacar o Lar Santo Antônio. O Lar Santo Antônio é muito conhecido aqui na cidade, é antigo aqui na cidade e tem desenvolvido um trabalho brilhante no cuidado às crianças. Sofreu uma série de transformações no decorrer dos anos, mas continua com as portas abertas, trabalhando incessantemente.
E para a gente falar um pouco sobre o Lar Santo Antônio, para conversar e para entender o que é o lar e o que ele faz, está conosco hoje a irmã Estelina Santos, que é a coordenadora do Lar Santo Antônio. Irmã Estelina, eu tenho um prazer imenso em receber a senhora neste programa, em nome do Rotary Club, em nome da TV Câmara, que a senhora seja bem-vinda. Obrigada. E nós queremos, então, vamos começar da seguinte maneira, irmã. Vamos conhecer um pouquinho mais da senhora. Primeiro, eu gostaria de saber, nós já tivemos a oportunidade de conversar, há pouco tempo a senhora está aqui em Tupã. A senhora retornou, depois nós vamos falar sobre o passado, mas agora a senhora retornou há quanto tempo a Tupã? Eu retornei a Tupã em setembro, cheguei no dia 25 de setembro deste ano. Deste ano a senhora retornou? Vindo de? Eu vim da Bahia. Da Bahia. No colégio, sim. Aliás, a senhora é natural de onde? Eu sou natural de Itabuna, uma cidade da Bahia, próxima à mesma cidade que eu estava. Itabuna é uma cidade muito bonita, Itabuna, né? é uma cidade lá no sul da Bahia, uma cidade mais ou menos. É uma cidade muito acolhedora. Eu tenho uma família de amigos de muitos anos que moram em Itabuna também há muitos anos. Eles amam a Bahia e amam Itabuna. E a senhora disse uma cidade próxima. A senhora estava onde? Eu estava em Itapetinga, próximo a Itabuna, 2 horas de carro. E lá em Itapetinga ficou muitos anos? Lá em Itapetinga eu fiquei 8 anos. 8 anos? Inclusive minha família é de lá, dessa cidade de Itapetinga. Então estava perto dos familiares? Estava na mesma cidade. Isso é bom, né? Isso é muito importante. Mas a senhora não começou a vida religiosa ontem. Há quantos anos a senhora está na vida religiosa? Eu estou na vida religiosa há 46 anos. 46 anos? 46. Que beleza. E como é que foi essa sua trajetória? Primeiro, eu quero localizar um pouquinho, porque era um sonho de infância a vida religiosa, a senhora foi incentivada a isso, ou foi uma coisa assim, um chamado de Deus para a sua vida? Como é que aconteceu? Pastor, realmente, para seguir a vida religiosa, é um chamado de Deus. Para mim, eu tenho uma grande vantagem, não que influenciou tanto com relação a seguir a vida religiosa, porque eu venho de uma família muito católica, muito religiosa, tem outros membros também na vida religiosa, mas eu senti realmente que Deus me chamava, e inclusive na cidade que eu morava na época, não tinha nenhuma religiosa, que Deus me chamava para uma vida de serviço ao reino de Deus. Eu nem sabia que eu era bem jovem, devia ter uns 14, 15 anos. Nova mesmo, Não né? que eu entrei nessa idade, porque eu fui refletir, rezar muito, pedir a Deus iluminação. Aí nós mudamos para Itapetinga, quando já tinha a minha congregação, que hoje é a minha congregação, em Itapetinga. Comecei a conhecer as irmãs, mas eu procurei fugir muito desse chamado de Deus. Eu achava que era um compromisso assim, muito forte, muito grande, só que eu não consegui me escapar das mãos de Deus. Bem. Porque, na verdade, o sacerdócio como um todo, ele é uma negação. A gente tem que se negar, né? Tem que renunciar a muita coisa. Sim, tem que renunciar a muita coisa. Bem, então já a partir dos 14 anos tinha essa sensação interna, seu coração já pulsava um pouco mais. Como chama a sua congregação? Minha congregação é Irmãs dos Pobres de Santa Catarina de Sena. A fundadora é a Beata Savina Petrilli, italiana. Muito bem. Nós somos de origem italiana. A congregação de origem italiana. Muitas congregações são de origem italiana, graças ao Vaticano, inclusive, né? Isso. A Madre também, a fundadora italiana. Então, nós temos nossa casa geral em Roma e a casa-mãe em Siena. E demais casas. Sim. Aí, com que idade a senhora ingressou? Eu ingressei com 23 anos. 23. Então, dos 14 aos 23 anos, o coração batia mais forte. Eu fiquei pedindo luz a Deus para dar um passo firme no reino. Sim, sem dúvida. Porque é uma decisão muito séria, muito importante, né? Muito importante. Bem, aí a senhora entrou na vida religiosa. Como é que funciona? Eu tenho que aprender. Sim. Porque eu sou formado em teologia, eu fiz um seminário, e eu fiz seminário naquele tempo em que a gente tinha que estudar muito, hein? A gente tinha que estudar muito. Para a senhora ter uma ideia, na minha turma, nós entramos em 66 alunos. Só 19 formaram-se. No final do curso, só 19
Dos 66 que entraram no primeiro ano, só 19 chegaram ao último ano e formaram-se em teologia. E naquele tempo a gente estudava muito, era muito exigido, né? Era muito exigido. E eu também sou da turma de 1974, a gente não pode ficar falando muito data, 1974, portanto é 44 anos de ministério, a senhora tem 46 anos de vida religiosa. E aí como funciona? A senhora tem que entrar primeiro, entra como o quê? Como aluna, como noviça, como é que funciona? Primeiro, eu já entrei direto como postulante. Postulante, hoje certo. há o aspirantado, que é uma experiência fora da clausura. Sim. Mas eu já entrei como postulante pelo fato de eu vir de uma família religiosa e já conhecer as irmãs, eu já tinha aquela amizade com as irmãs, aquela orientação. A senhora já tinha um conhecimento, inclusive, de como a coisa funcionava, vamos usar o termo assim. Dentro da congregação, não. Sim. Mas eu já tinha uma base religiosa. Então as irmãs viram isso em mim, que eu não estava fora. Eu tinha um princípio religioso dado pelos meus pais. Sim. Então elas me ingressaram direto na clausura. E quando a jovem não tem esse princípio religioso, não tem uma família estruturada, ela faz uma experiência fora, já na comunidade, nasci na casa das irmãs, mas ela tem 1 ano ou mais de 1 ano sem estar ingressada mesmo dentro da clausura. Mas o meu caso também aconteceu com outras, eu já entrei direto com as irmãs. Aí eu fiz 1 ano chamado postulantado. Sim. Com as irmãs. No 2º ano, eu me tornei noviça, que chama o noviciado canônico. Como é o noviciado canônico? Nós não exercemos funções e trabalhos, não tomando conta de alunos, nós ficamos mais um pouco enclausuradas. Perfeito. Esse noviciado canônico. Terminando o noviciado canônico, nós passamos para o estágio que chama noviça de 2º ano. É o estágio que a Madre Provincial nos envia para as missões, as obras, pode ser para uma obra social, pode ser para um colégio, pode ser para um hospital, as obras que a congregação tem. Aí chama noviça de 2º ano. Concluindo o período de noviça de 2º ano, sim, se a gente está correspondendo àquilo que a congregação pede, aí a gente é admitida para os votos temporâneos, que eu fiz em 71. Qual é o voto temporâneo? São os votos de pobreza, castidade e obediência que nós vamos renovando ano a ano. Cada ano a gente escreve pedindo à Madre ou Conselho Provincial para renovar os votos, se eu estiver disposta a continuar. Entendi. Mas a gente já tem hábito de ter os votos. Num período mais ou menos de 5 a 8 anos, eu fiz com 8 anos, eu pedi mais 1 ano. Aí nós vamos emitir os votos perpétuos. Entendi. Os votos perpétuos é que a gente faz dizendo que quer viver na congregação perpetuamente para toda a vida. Aí foi que eu emiti os votos perpétuos. E nesse trajeto eu fiz experiência em obra social, em colégio como professora da educação infantil e outros trabalhos no colégio. Também comecei minha vida de estudo. Sim. E aí eu fiz os votos perpétuos. Perpétuos. E aí eu passei por várias obras sociais e colégio. Obras sociais e colégio. Em 2014 eu fui a Roma para fazer um curso. E passei 5 meses exclusivamente fazendo um curso. Aí retornei no final de 2014, retomei minha vida de escola, já dei aula do infantil ao médio. É o ensino médio. Nesse período eu fui fazer meus cursos também, superiores. Claro, claro. E estudei e dirigi quase todos os colégios, mas quando saí do colégio, a obra social. De obra social, colégio. E hoje estou no Lar Santo Antônio, com a graça de Deus e com o coração muito contente. Sim, eu percebi isso. Desde quando a conheci, eu percebi que a senhora realmente colocou o seu coração aqui. Mas a senhora já teve uma passagem anterior pelo Lar Santo Antônio. Sim. Como é que foi essa passagem? Em que ano foi? Foi uma passagem rápida. Eu estava em uma obra social em Salvador há 6 anos. Sim. Aí a provincial me pediu para vir para Tupã, eu não conhecia. Aí eu vim, fiquei no Lar Santo Antônio, só durou 1 ano a minha vida aqui, porque eu precisei de retornar para o colégio. Quer dizer, a congregação precisou de mim, porque nós não determinamos ao nosso trabalho.
enviado pela província. Aí a província precisou de mim no Colégio Madre Savina, em Pernambuco. E eu fiquei do Colégio Madre Savina, eu fui para uma obra social em Ilhéus, dentro da cidade de Ilhéus. Daí passei para outra obra social no município de Ilhéus, mais pertinho, 7 quilômetros da cidade. Sim. Aí eu fui trabalhar com as meninas, com as crianças lá, meninas. Tinha menino pequeno também, mas tinha as mocinhas. E também em uma casa onde eu fiz a minha formação. Eu administrava aquela casa, que hoje é uma casa para encontro, para ganhar recursos, para ajudar a manter a obra social. Aí eu administrava as duas obras, uma em frente à outra. E aí de lá, a madre colocou novamente para o colégio, em Itapetinga, onde eu estava. Sim. E de Itapetinga eu vim para a obra social. Então a minha vida vai no colégio, vai na obra social, que... E o retorno a Tupã foi muito bom, né? E eu espero que desta vez a sua estada aqui seja bem longa, que a senhora possa desenvolver esse trabalho tão importante, que é, antes de mais nada, um trabalho voluntário, né? Sim, isso é importante. Nós trabalhamos como voluntárias, seja no colégio, seja nas obras sociais, a gente não tem, nós somos mantidas pela congregação. Sim. Inclusive, quando eu estava em Roma, fazia parte do curso, eu fui à Espanha, fui a Fátima, mas esse roteiro de viagem já era no pacote do curso. Já fazia parte. Não foi uma viagem assim, a passeio, assim, já fazia parte, que era Jerusalém, porém estava em guerra, marcou para a Turquia entrou em guerra, e aí nós fomos a Fátima, em Portugal, e a São Tiago de Compostela. E aí, depois desse giro todo, dessa formação lá em Roma, que é uma formação boa, eu retornei ao Brasil para continuar a missão, e aqui estou totalmente nas mãos de Deus. Mas que bom. Irmã, tá indo muito bem o nosso papo, estou gostando eu gostaria de entrar em outros assuntos, né, nesse trabalho tão bonito que não só a senhora, mas como todas as irmãs desenvolvem, que tem o nosso respeito. Inclusive eu morei também na cidade de Campos do Jordão. Sim, e lá existe um convento das irmãs beneditinas. Sim, sim. E eu fui parceiro das irmãs beneditinas durante muitos anos. Muitos anos eu fui parceiro das irmãs beneditinas, porque elas não saem do convento, mas da clausura. E elas, dentro desse convento, elas tinham uma série de trabalhos e eu era um colaborador. Elas têm ainda, até hoje, em Campos do Jordão, um bazar que é conhecido quase em todo o território nacional. Elas recebem roupas da Alemanha, da Fundação Konrad Adenauer. E eu mesmo já fui comprar terno lá delas, né? Um curso de inglês, elas têm uma sala de massagem shiatsu. Então eu comecei o meu contato com a irmã Andréa, que na época era a responsável, e a irmã Verônica, eu comecei a fazer aulas de inglês. E a partir daí eu comecei a prestar alguns, vamos assim dizer, alguns favores externos a certas necessidades que elas tinham, né? E nossa, foi um período muito bom de conhecer o trabalho que elas desenvolviam lá. Então, é muito bom saber tudo isso. Mas nós temos que fazer um breve intervalo e depois do intervalo nós vamos conversar um pouquinho mais, aí nós vamos falar sobre o Lar Santo Antônio. Nós vamos fazer o intervalo, como já disse. Eu espero que você fique aí sentadinho, aguarde mais um pouquinho. Não é muito demorado não, tá? É rapidinho o nosso intervalo. Até já. Só...